Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, eu sou a Daniele Leite, seja muito bem-vindo. É uma alegria falar com você aqui. Se você já é um ouvinte meu aqui, acompanha o canal, que alegria estar com você novamente. Nós estamos aqui no canal Saberes Poderes, um canal voltado para o empoderamento, a emancipação do indivíduo por meio do conhecimento. E hoje eu quero conversar com você sobre direitos sociais, esses direitos que são tão feridos, mas que são essenciais ao ser humano. Quando eu falo de direitos sociais, eu estou falando daqueles direitos básicos do cidadão, para que ele tenha aí a sua dignidade contemplada. E, infelizmente, esses direitos hoje vêm sendo aí muito pisoteados e a gente sofre um reflexo nessa sociedade tão desigual. Bom, quando eu falo em direitos sociais, todos lembram de educação, de trabalho, de moradia, mas nós temos outros, nós temos um rol extenso. Eu quero também, antes de chegar aqui no texto, dizer para vocês que esses direitos sociais são frutos de luta, de muita luta do nosso povo. Então, quando a gente percebe que representantes do nosso povo estão rasgando a CLT, pisoteando na saúde, por exemplo, banalizando a educação, a gente tem que ter uma noção clara que eles estão também pisoteando na luta do nosso povo, na luta desse povo tão sofrido e tão oprimido, que sofre com tantas mazelas, mas que a Constituição Federal deixa muito claro um rol de direitos sociais que são, como eu já disse, essenciais mesmo aos indivíduos, ao ser humano. Bom, hoje eu vou manter aqui num formato de aula, nós vamos interagir com alguns textos que eu trouxe para vocês, basicamente da Constituição Federal, já que o rol de direitos sociais, eles estão previstos na Constituição. Então, venham comigo aqui, espero que seja uma ótima aula. Pessoal, eu trouxe para vocês então o preâmbulo da nossa Constituição, quando traz que nós, representantes do povo brasileiro, esse texto é da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado, e é aqui que é o nosso foco, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, o artigo 6º, então, traz os direitos sociais. Vejam que já no preâmbulo, o preâmbulo é aquele texto que antecede o nosso texto constitucional, traz aí valores, fala a respeito da harmonia social, ou seja, dá a entender que essa Constituição, ela preza então por uma sociedade mais harmônica no sentido de menos desigual. E o artigo 6º então vai contemplar esses direitos sociais. Vejam aqui comigo. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então vejam que traz direitos como o trabalho, a educação, o transporte, a moradia, o lazer, mas também traz um rol de direitos para atender, direitos de assistência àquelas pessoas que estão em condições mais vulneráveis, como os desamparados, como as gestantes. Os direitos sociais, então, como eu já disse, provém das lutas e cada um deles é muito valoroso para a nossa sociedade, inclusive dá para a gente fazer aí
várias aulas a respeito de cada um deles, o tanto que eles enobrecem e dignificam o ser humano. Mas, como eu já disse, a gente vem sofrendo várias feridas. A gente pode imaginar que são esses direitos que eles sustentam mesmo a dignidade do ser humano. Porque pensa comigo, o cidadão quando ele trabalha, o quanto o trabalho empodera o ser humano. O cidadão que tem a sua casa para morar, tem um teto para voltar, para se abrigar e para se proteger. E nós temos também a educação que em todos os momentos aqui a gente conversa a respeito. O quanto a educação ela tem o poder de transformar a vida do indivíduo. Vamos continuar aqui? Mas então, o que são esses direitos sociais? E aí eu trago para vocês José Afonso da Silva, constitucionalista, que vai dizer para nós que os direitos sociais, eles disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto. São direitos de segunda dimensão. Apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condições de vida. Vejam que José Afonso da Silva deixa claro que os direitos sociais eles existem para nós chegarmos mais próximo à igualdade e que esses direitos eles serão refletidos por meio de prestações positivas do Estado. Então, por isso que a educação, por isso que a saúde, ela deve sim ser fornecida pelo Estado, porque é da natureza do direito social. Então, todos têm direito à educação, todos têm direito a uma moradia digna, todos têm direito à saúde. E aí, quanto mais eu dou acesso a esses direitos sociais, mais igual se torna a minha sociedade. Continuando aqui então, onde mais eu tenho a educação aqui na Constituição Federal? E aí eu destaco para vocês, eu entro com vocês em relação à educação, porque como a gente já vem falando nas outras aulas, a educação ela é o foco aqui no nosso canal, mas a gente tem que entender que o cidadão, o ser humano, ele é muito mais amplo e ele necessita também de outros direitos. Então, não só a educação, mas o trabalho também é um direito humano. A saúde é um direito essencial do ser humano. E detalhe que mais adiante, aqui na Constituição, no artigo 7º, a gente vai perceber que o salário mínimo deve garantir, então, o sustento desses direitos sociais. Aqui o meu exemplo, então, foi a educação. Eu tenho a educação na Constituição Federal. A educação é um direito humano prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação, ela está disposta em vários documentos que compõem a legislação educacional do nosso país e internacionalmente também. E aí eu posso lembrar do trabalho, que eu tenho legislações trabalhistas que hoje vêm sendo tão flexibilizadas. Eu tenho a moradia que ela compõe aí aquele requisito mínimo de dignidade do ser humano. Quando a gente pensa que existem pessoas que moram nas ruas, quando eu penso na alimentação, o quanto as pessoas ainda morrem de fome. Vejam que a gente consegue sentir as necessidades e as dores daquelas pessoas que não são protegidas, daquelas pessoas que não têm os seus direitos sociais resguardados. E lembrando que por várias vezes aqui eu falei que se tratam também de direitos humanos. Bom, pessoal, aí fica a reflexão para vocês fazerem o quanto essencial é aos nossos direitos sociais serem preservados e que, infelizmente, a todo momento a gente vem percebendo que as políticas vão atropelando aí, ou os governos atropelando esses direitos que são essenciais. Com certeza a gente não vai parar por aqui, tá bom? Eu ainda quero fazer aí outros vídeos, conversar mais com vocês um pouquinho mais sobre educação, um pouquinho mais sobre trabalho, sobre moradia e os outros direitos sociais
E eu falei rapidinho, mas sim, o salário mínimo tem que manter esses direitos sociais. Ou seja, com o nosso salário mínimo, aquele valor tão pequeno, eu tenho que garantir a saúde, eu tenho que garantir a educação de qualidade, o transporte, a alimentação, o lazer, a moradia, enfim, eu tenho que suprir aquele rol de direitos sociais que estão dispostos aí na nossa Constituição Federal. Reflita sobre isso. Inclusive, quando a gente vai fazer as nossas escolhas em relação aos nossos representantes, a gente tem que pensar nisso. Será que ele vai garantir os direitos sociais? Os direitos sociais não são meus, não são seus. Os direitos sociais é da sociedade, é nosso e fruto de muita luta, muita luta. Bom, pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, eu peço, por favor, se inscreve aqui nesse canal, curta o meu vídeo. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que você gostou e que pode gerar valor para mais alguém. Se você quiser também, compartilha com um amigo seu. O canal está só começando e a gente tem tanto conteúdo interessante para continuar conversando. Eu conto com você então. Gratidão por esse momento contigo. Até mais!